Olá, aqui comigo 4 grandes nomes das vendas no Brasil. Estamos recebendo Jacques Greenberg, Marcelo Baratella, Marcos Souza e Paulo Silveira. E eu já vou direto fazendo a primeira pergunta aos 4, cada um vai dar a sua opinião sobre qual a ligação dos 4 P's das vendas com a experiência de cada um de vocês. Começando com o Marcos. É com você. André, como você bem falou aí, o projeto 4Ps surgiu quando a gente decidiu se reunir e trazer o que cada um tem de melhor, de foco na sua área de atuação. Era uma ideia minha antiga, chamei cada um dos 3, a gente se reuniu e falou assim, o que cada um pode agregar para o pessoal que está assistindo, você que está assistindo, da sua experiência pessoal. Então aqui nós vamos falar dos 4Ps, que é a profissionalização das vendas, que é o Paulo Silveira. O Marcos Souza vai falar sobre programação mental, programação para vender mais. O meu amigo Baratella vai falar aqui sobre a produtividade. E o Jacques, outro excelente palestrante, vai falar sobre perguntas que vendem. Especificamente, como o coaching pode ajudar o vendedor. No meu caso, particularmente, em relação à programação mental, por que a ideia de falar de programação? André e você que está assistindo. Eu percebi que a maioria dos vendedores não vendem mais porque existe uma limitação interna, mental mesmo. Existe digamos assim, um sarrafo mental que impede ele mesmo coloca para si mesmo, que impede ele de vender mais. E essa programação que ele tem, e começa por crenças, e começa pela forma que ele se programa para apresentar o produto, da forma que ele programa a comunicação dele, isso, se não for uma programação ideal, se não for uma programação bem feita, cuidadosamente pensada, limita o resultado do desempenho dele. E o que acontece é muito comum em vendas. Eu vejo muitos vendedores que poderiam estar vendendo 5, 10, 15, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, estão limitados mentalmente a vender talvez 3, 4, 5 mil reais por mês. Então, eu falo bastante sobre crenças, eu falo sobre a importância de como se conectar melhor com o cliente e, principalmente, como se comunicar melhor com o cliente. Esse foi o meu objetivo de, antes mesmo que o vendedor levante da cama, que ele já levante da cama com a programação certa, a programação vencedora, uma programação vendedora para vender mais. Porque aquele que não tiver programado para vender mais, não vai vender mais. Isso é fato. Paulo, sua opinião. Eu falo sobre profissionalização e o meu tema é venda sustentável, a lógica da negociação, como transformar objeções em lucros e alianças. Conforme o Marcos falou muito bem, a pessoa muitas vezes fica limitada pela sua crença. Então, num dos pontos no qual eu trabalho, eu falo da importância da objeção na profissionalização do vendedor. Porque a maioria das pessoas não gostam de objeção. E a objeção faz parte do nosso dia a dia. Além de nós acordarmos desempregados todos os dias e com um não, é muito importante se negociar, independente do profissional de vendas que você seja, varejo, TI ou serviços. Porque hoje você trabalha com o ciclo completo da venda. Por isso a lógica da negociação. Eu acredito que o projeto 4Ps complementa de forma espetacular, porque nós vamos unir a experiência à prática, inclusive com a temática acadêmica também, que durante quase 50 anos ficou afastada da profissão. Então, dentro da venda sustentável, ela se baseia em 3 pontos. Primeiro, vender com lucro, pois o lucro é a semente do amanhã. Segundo, garantir sustentabilidade no sentido da equipe, no sentido de querer trabalhar numa empresa bacana, no sentido de poder investir, porque eu nunca vi ninguém falar, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa porque o ano passado ela fechou no prejuízo. E o principal, que gere valor agregado, tecnologia e excelentes profissionais para a sociedade. É isso. Muito bom. Esse foi o P do nosso amigo Paulo e agora o P do Marcelo Baratella, né, Marcelo? Sim, é verdade. No meu caso, eu vou falar bastante de produtividade, como aumentar a produtividade no ambiente de trabalho. Esse é um problema muito sério que os vendedores enfrentam hoje. E é um problema que eu enfrentei quanto vendedor que sou até hoje. E o que a gente enxerga hoje é que o vendedor, ele precisa ter a programação dele bem alinhada com o seu dia. Ele precisa ser muito profissional na maneira que ele trabalha. Ele tem que saber fazer as perguntas certas para o cliente, para entender a necessidade dele, mas ele precisa ser organizado. Ele precisa saber administrar todos os recursos que ele tem.
E o que a gente fala de produtividade que as pessoas não entendem é que produtividade tem um tripé importante. A gente tem que estar falando de foco, a gente tem que estar falando do tempo e a gente tem que estar falando de um elemento que é importante, que é a informação que ele tem em campo. Porque esse lado ele deixa a desejar. Então, para colher a informação, ele precisa fazer pergunta poderosa. Para ele trabalhar bem o tempo, ele tem que ser profissional. Então, a produtividade ela acaba encontrando o seu espaço como um todo nesse processo e para vender mais, para vender melhor, para vender mais rápido, para vender com menos recursos, em momentos de incerteza que as pessoas vivem. Porque hoje a gente encontra vendedores totalmente despreparados. O mercado comprava, agora o mercado precisa vender. Essa ótica agora mudou. E as pessoas querem fazer isso com mais velocidade. Porque se não tiver velocidade, os concorrentes vão ser mais rápidos que esse indivíduo. E nesse tocante, o que vai acontecer? Alguém vai ficar para trás. Porque em vendas não tem jeito. Um vence, os outros não. Então, eu tenho que ser mais produtivo que alguém. Né? O pedaço da pizza ficou menor. Né? As pessoas vão continuar comprando, mas o pedaço da pizza ficou menor. E quem é que vai disputar esse pedaço? Quem for mais produtivo. Então, eu acho que olhar para o lado da produtividade é um caminho certeiro e não é fácil. Né? As oportunidades existem, mas elas estão disfarçadas de muito trabalho. Então, eu acho que isso que a gente procura trabalhar muito na ótica da produtividade. Jacques, P de pergunta e P de poderosa. E aí? Então, a minha parte, André, é perguntas que vendem, que afinal são perguntas poderosas. Porque quando a pergunta traz algum resultado, ela se torna poderosa. As perguntas que vendem servem para conhecer o cliente, levantar suas necessidades, qual o seu problema que precisa ser resolvido. Até o cliente que entra numa loja para comprar um bombom numa loja de chocolate, ele tem um problema, que é o desejo de comprar um chocolate. As perguntas que vendem servem também para despertar ação e confiança, para o cliente comprar agora e com você que está assistindo. Porque a desculpa, eu vou para casa pensar, é desculpa, é uma objeção que não existe. Então precisamos despertar ação e confiança para comprar agora e comigo. E por último, fazer perguntas inteligentes para ajudar o cliente a comprar. No coach de vendas, o vendedor coach, ele não vende, ele ajuda os clientes a comprarem. Que quando o cliente compra, porque a decisão é dele, a satisfação é muito maior. É o caso de crianças, temos que falar, não coloque a mão na tomada, vai lá e coloca. Coloca a mão na tomada, não coloca. E muitas vezes, para o cliente também temos que falar, não compre. Ele fala, mas eu quero, compra, ele sai satisfeito. Então, as perguntas que vendem, no Brasil, o coach ainda é pouco conhecido de modo geral. O coach de vendas, então, muito menos. Então, quem sair na frente, conhecer essas técnicas, com certeza fará um upgrade, terá um crescimento muito rápido. E por que juntar o P de perguntas que vendem com mais 3 Ps? Porque eu acho que juntos conseguimos formar 4 Ps poderosos das vendas. Aqui estamos juntando a experiência de 4 profissionais que, além de palestrantes, são vendedores no dia a dia, na prática, vivenciam as vendas, para trazer conteúdo para quem busca crescer, se qualificar. A era do vendedor, que eu vendo qualquer coisa, já acabou. Hoje, quem quer vender tem que ser como advogado. O advogado ele se prepara para cada audiência, o médico para cada cirurgia. E os vendedores já perceberam, eles também precisam se preparar para cada venda, para cada cliente. E por falar em perguntas e perguntas poderosas, eu já endereço a próxima para o Paulo. Paulo, o que é mais importante dentro do processo de vendas consultivas? Prospecção, abertura, apresentação ou fechamento? E por quê? Lembrando que essas perguntas foram especialmente selecionadas para os 4 Ps. Muito obrigado, excelente pergunta. Respondo a você que nos assiste. Dentro do ciclo de vendas, e se falando de venda consultiva, o principal ponto é a abertura. Por quê? Por ser uma venda consultiva, automaticamente o profissional que nos assiste já se preparou
para fazer a abertura. E aí uma pergunta muito relevante é a seguinte, mas você vai direto ao fechamento? Em venda consultiva, o comprador está preparado também. Ele não compra no impulso. Então a questão depende. Se for uma primeira entrevista de vendas, com perguntas poderosas, você, na primeira prospecção de abertura, você não deve já iniciar com perguntas de prospecção, porque o cliente que te recebe, ele já entende que você vai ofertar algo. Mas as perguntas poderosas servirão para quê? Para vender a solução certa. Agora, você vai para o fechamento? Sim. Em 2 casos. Se ele já comprou a sua marca e a sua equipe de suporte, aí você faz uma bela abertura e em 15, 20 minutos você vai decidir a venda. Agora, se for uma pergunta consultiva, no qual você vai ofertar uma solução, você primeiro tem que saber quem está na mesa, isso é essencial, quem decide, e aí tem uma sigla bastante conhecida que é o DAN, que é a pessoa que tem dinheiro para comprar, autoridade para decidir e necessidade imediata do seu produto ou serviço. Isso caracteriza a venda consultiva. E aí no fechamento, sim, você vai fazer perguntas, você pode utilizar as perguntas poderosas, tanto no sentido de fazer a venda, por exemplo, se for uma pergunta de varejo, aonde eu entrego? Se for uma máquina, para quando o senhor deseja? O senhor, se for para fazer uma venda a mais, de um serviço a mais, você fala assim, tá, quanto tempo mais o senhor precisa da instalação? O senhor precisa, em quanto tempo a instalação? Precisa de suporte técnico? Quer comprar um contrato adicional de manutenção? Então, dentro do ciclo de venda consultiva, não importa se você está no início ou no final dela, importa sim em que momento está a negociação. E isso que vai decidir se você vem com perguntas de prospecção diretamente ligada à personalidade de quem compra o DAN, ou se você já vai diretamente ao fechamento utilizando perguntas de técnicas de vendas. E a próxima pergunta vai para o Jacques. Jacques, quais são as 3 características que um vendedor deve ter para ser um profissional de sucesso? As 3 características, na verdade, eu considero ser produtivo, saber administrar, ter um bom planejamento. Segundo, profissionalização, saber estar preparado para poder fazer o que ele faz todos os dias. Se você é vendedor ou está vendedor, você tem que ser o melhor no que você escolheu ser. E a terceira dica é o P de programação, que na verdade são 3 P's dos 4 P's das vendas. No P da programação mental, é estar preparado, ter a sua cabeça, a sua mente aberta e acreditar que você é o melhor vendedor do planeta Terra. Porque se você já tiver uma baixa estima, os seus resultados serão baixos. Precisamos acreditar. Ninguém quer fazer uma cirurgia com médico mais ou menos. Ninguém quer pegar um avião com piloto mais ou menos. Então as empresas não podem ter vendedores mais ou menos. Eu até considero, muitas vezes, um erro das empresas contratarem, por causa da pressa, vendedores mais ou menos. Só que aqueles que ficam, aqueles que ganham dinheiro, são os que estão preparados. Profissionalização. São os que sabem ser produtivos, que nos momentos vagos conseguem buscar novos clientes ou preparar o ambiente para vender mais. E o que estão, de alguma forma, programados para aumentarem os seus resultados. Muito bom. Marcelo Baratella pergunta: se o gerente tem um grande amigo na equipe de vendas, mas ele não rende este amigo, o que ele deve fazer? Manter a amizade ou priorizar o rendimento da equipe? Olha só, por incrível que pareça, isso acontece muito, principalmente em pequenas e médias empresas. A gente que faz consultoria e treinamentos para essas empresas, a gente nota que o ambiente familiar, as pessoas acham que isso é convidativo, que isso é bom. A pergunta que eu faço é: alguém já fez negócio bom com amigo? Amigo é para você ir no bar, tomar cerveja. Amigo é para você trocar ideia, trocar suas lamúrias, lamentações, enfim, tudo que você... alegrias.
Mas para fazer negócio, duas coisas podem acontecer. Ou o negócio é muito bom, ou o negócio dá errado. Se o negócio for muito bom, ele vai ser muito bom. Que ótimo. Mas a chance de dar errado também acontece. E quando der errado, o que acontece com a amizade? Então, acho que as pessoas precisam rever, não só amizade, viu? Família também. A gente vê muitos pais e filhos se degladiando na condução dos negócios porque são pais e filhos. E porque precisam ser pais e filhos e não serem profissionais, né? Mas é difícil a gente mudar e virar outro personagem no meio dessa história toda. Então, a resposta é simples. Tenha seu amigo como amigo. Na maioria das vezes, se for impossível, se for um sócio, alguma coisa que você fez junto, vocês vão ter que ter muita sinergia e ter muita transparência nas coisas antes de começar qualquer negócio. Então, a minha opinião é que vamos evitar os amigos para fazer negócio e vamos manter os amigos perto da gente, que é o que a gente mais quer. Então, eu acho que respondo bem essa questão. Muito bem respondida a questão, por sinal, e eu direciono mais uma pergunta pela nossa sequência aqui de seleções para o Jacques. Ô Jacques, como lidar com stakeholders ou partes interessadas na questão que estão presentes na negociação apenas para atrapalhar? Que situação, hein? É uma situação muito complicada. Jogo de cintura? Jogo de cintura e o preparo para saber administrar. Porque é muito comum citar exemplo de um corretor de imóvel. Corretor de imóvel muitos consideram ser um vendedor, mas na verdade ele é um intermediador. Quem vende é o proprietário do imóvel. Então ele tem o vendedor e tem o comprador. Ele tem que intermediar a negociação. E daí ele tem o comprador, que pode querer atrapalhar, ele tem um vendedor que pode querer atrapalhar, e muitas vezes, no caso do financiamento, ele tem um banco que atrapalha. Então eu gosto desse exemplo, porque o corretor ele precisa aprender a ter esse jogo de cintura, essa capacidade de colocar cartas brancas, porque ele não pode querer valorizar um para levar vantagem em cima do outro, porque ele depende de todos para realizar o negócio e ganhar sua comissão. Isso um vendedor de loja de sapato também. Eu posso chegar com a minha esposa na loja e ela ser um problema na venda. Então essa dica é para todos os vendedores. E qual que é a dica então? É fazer perguntas para conhecer o que cada um espera. Quais são as necessidades e o resultado esperado daquele negócio. Então, por exemplo, para o comprador, você quer vender. Eu tenho um cliente que quer comprar. Até qual negociação, o máximo que você pode chegar? Eu já saio preparado para não ficar o vai e volta de perguntas. O vendedor ele tem que estar preparado. Então, do comprador até onde você vai? Do vendedor até onde você vai? Porque eu tento o máximo, mas eu já sei até onde você me autoriza a chegar. E no banco, quais são as exigências desse banco e qual a situação do comprador? Se ele está adequado àquele banco ou não. Porque se ele não estiver, eu posso procurar outro banco. Eu não irei perder tempo. Mas para que eu consiga isso, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar. E fazer perguntas poderosas, perguntas que vendem. Perguntas que vendem para o comprador, perguntas que vendem para o vendedor e perguntas que vendem para a pessoa responsável pelo banco que me atende. Para que eu conheça todo o processo e consiga administrar, sem jogo, uma boa negociação. Porque o segredo do bom vendedor não é empurrar qualquer coisa rápido, ganhar uma comissão pequena e vendeu. O bom vendedor é o que faz um bom negócio para todas as partes. Uma venda de qualidade. Ele. É uma venda de qualidade, é uma venda sustentável, é uma venda onde que todos saem felizes. Porque o dia que aquele comprador quiser trocar o imóvel, no caso do corretor, ele fala, eu quero falar com o Jacques. Que aquele corretor que me atendeu, ele soube administrar. Eu quero que ele venda meu imóvel atual e procure o meu novo imóvel. Esse é o segredo de uma boa venda. Muito bom. E a próxima pergunta, endereçada ao Paulo,
É uma pergunta que vai também na linha das situações que podem atrapalhar, né? Como lidar com cliente chato, que só liga para o vendedor quando precisa de ajuda para resolver uma bucha ou para tirar uma dúvida? Eu acredito que não existe cliente chato. O cliente chato, inclusive, normalmente costuma ser o mais rentável. E aí, nesse caso, ficou fácil, porque se ele quer resolver uma bucha, ele tem um problema, né? Então, isso nós que somos de vendas, você que é profissional de vendas sabe, a palavra problema para nós significa uma venda sustentável, porque você vai ajudar a pessoa a solucionar o problema dela. Vai vender a facilidade. Justamente. Normalmente, em vendas consultivas e vendas técnicas, e mesmo no varejo, você tem os chamados clientes chatos. Quem que costuma ser o cliente chato? A maioria dos vendedores não faz o exercício de objeção. Ou seja, no varejo, no serviço, na TI ou na venda técnica, você deveria ter um vocabulário de objeções. Ou seja, uma cartilha esperada de objeções. Nesse caso, ficou mais fácil, porque o cliente já te buscou para você fazer o quê? Resolver o problema dele. Como é que você faz essa venda? Primeiro, não seja ansioso e valorize aquilo que você faz, o seu know-how. Segundo, saiba com quem você vai envolver na negociação. Por exemplo, você vendeu uma máquina, exige um transporte especial. Não prometa um prazo sem necessariamente falar com aquele seu parceiro de transportes. Mas vamos supor que seja um serviço que envolva a parte de tecnologia. Primeiro ponto, envolve técnicos. Qual o tempo que o cliente precisa? Porque aí você pode fazer uma venda adicional. Dentro de venda adicional, é uma sexta-feira. O problema se resolveu. Você tem que ter alguém de plantão. Porque é simples assim, André. Se deu erro, o problema é do vendedor. Se não foi satisfatório a qualidade técnica, o problema é do vendedor. Qualquer erro que deu, acabou 2 dias a garantia, ele lembrou de você, mas já acabou a garantia. O problema é do vendedor. Agora, o interessante disso, e às vezes por isso se torna chato ou inconveniente o cliente, é que quando dá certo, a venda é sustentável e rentável e deu lucro, aí é para toda a equipe. Então, assim, respondendo diretamente, não existe cliente chato. Quanto mais exigente o cliente, mais ele gosta de você, normalmente. Se ele tem prioridade, fica a dica a você, novato ou veterano. O perigo de vender rápido. Ele tem um problema, precisa ser resolvido. Então, escute ele com boas perguntas, ofereça boas soluções, leia o comportamento e faça a venda sustentável com base no problema inicial que ele tem, prevendo para um futuro uma inovação e já, costumeiramente, uma coisa que dá muito lucro, já vendendo uma garantia estendida. E esse cliente que é um chato vai passar a ser um cliente que é seu fã. Porque bons vendedores, bons profissionais de vendas não têm clientes, chatos ou não. Eles têm fãs, menos ou mais exigentes. Muito bem. Muito boa resposta muito inteligente. E a próxima pergunta é para o Marcos. E é a seguinte, dentro das que foram selecionadas, Marcos, qual dica você poderia dar para aqueles profissionais que estão começando na carreira de vendas? Qual o caminho das pedras? Excelente pergunta, André. Você que está me assistindo. Cada pessoa ela tem um limite de quanto ela acha que ela consegue alcançar no final do mês. Você vai ter vendedor que diz que consegue 3 mil, outros conseguem 5 mil, consegue 10 mil. O mais interessante, André, é que quando você formula esse valor, por exemplo, eu, no início da minha carreira, quando eu era gerente, né, de uma empresa, eu estava programado a ter uma vida e ter uma rotina que me levava a ganhar esse dinheiro todo final de mês. Hoje eu ganho infinitamente mais do que eu ganhava quando eu era gerente de empresa. Só que o que eu demorei para descobrir, e por isso que eu estou trazendo a programação para os 4 P's das vendas. A programação começa assim, André. Tem vendedor, quando eu dava consultoria, e eu ainda presto algumas consultorias, e quando dou treinamento numa sala de vendedores, tem vendedor que ainda chega para mim e fala assim, dinheiro é coisa do cão. Dinheiro é coisa do capeta. Dinheiro não traz felicidades. Se ele tem essa crença, que não foi ele que criou essa crença, ele ouviu dos pais, de um padre, de um pastor, de um vizinho, de um tio, ele não vai ter muito dinheiro na mão dele, porque o cérebro dele é inteligente, o cérebro entrega o que você fala. Então, quando ele começa a ter muito dinheiro, ele mesmo sabota o processo.
Ele acaba não vendendo mais porque ele está acumulando aquilo que é coisa do cão, aquilo que é coisa do capeta. Um cara que fala assim o tempo inteiro, todos os dias, quanto mais alto, maior a queda. O cara fala isso todos os dias no bar, nos amigos, para o cliente. E essa crença, quanto mais alto, maior a queda, não é dele. Ele herdou de alguém, ele ouviu isso e repete todos os dias. Como se você criasse um cachorro todos os dias e desse comida, almoço, janta, colocasse para dormir. Todos os dias, esse cachorro está com você. É um cachorro de estimação. É uma crença de estimação dele. Ele já acorda pensando, quanto mais alto, maior a queda. Aí surge uma oportunidade da vida dele de ser gerente. Aí o que é que ele pensa quando o diretor chama ele para ser gerente? Não vou subir. Melhor ficar aqui. Quanto mais alto, maior a queda. Tem vendedor que não consegue pedir o fechamento porque ele não está programado para pedir o fechamento. Eu falo no meu treinamento, vocês têm que pedir fechamento é importante. Se você não pede fechamento, é que nem driblar 10 jogadores, chegar debaixo da trave sem um goleiro e levar a bola de volta para o meio de campo. Você não jogou a bola para o gol, para a rede. Mas por quê? Porque lá na infância ele foi programado com uma frase, pedir é feio. Tem pessoas que acham que pedir é feio. Uma pessoa que tem uma crença que acha que pedir é feio, ele não vai pedir fechamento, porque vai contra a crença dele. E a crença não tem nada a ver, André, e você que está assistindo, com crença religiosa, não. É aquilo que você acredita. Qual é o teu sarrafo? Eu consigo chegar até aqui. E aí o que acontece? Uma das coisas que influencia muito esse sarrafo, essa altura que você pode alcançar, primeiro, de imediato, é a competência. Não adianta também eu chegar, digamos, com uma pessoa que nunca correu uma maratona e dizer, não, amanhã eu vou crer que eu vou correr 42 quilômetros. Não vai adiantar. Se você não for um talento do atletismo, né, você vai chegar em 3 km e vai morrer. Vai pedir para sair. Você não vai aguentar. Então, para você chegar de 3 km ou de 3 mil até 42 km, 40 mil por mês, você tem os estágios. E os estágios são o quê? É a competência que você vai... Cada dia, um livro, um curso, você que adquiriu o workshop, esse debate aqui, vai no workshop, faz um curso. Você investindo, você está se programando para um sucesso, está se programando para vender mais. E os vendedores, é engraçado, porque se você olhar qualquer profissional, tem um monte de... o vendedor, o médico, ele é médico cirurgião, no máximo tem 2 nomes a profissão. O cara que é piloto ou aeronauta? Dentista, ele é dentista ou odontólogo, tem 2 nomes no máximo, ou 3. E vendedor. Vendedor, eu tive num evento que tinha... Peguei cartões de todos os presentes que estavam lá, deu mais de 30 nomes, vendedor. Eu acho que a profissão que mais tem apelido e nome é vendedor. Por quê? Porque ele já tem uma programação de baixa autoestima. Ele chega e fala assim, não vou dizer que eu sou vendedor. Porque vendedor, né, é aquele cara chato, é aquele cara que vai pedir dinheiro, pedir fechamento, importunar as pessoas... Se você se programa assim, se você olha para o seu cartão de visita e vê lá, e vendedor, e você tem vergonha de ser vendedor, você já está programado para ser um dos últimos da sua lista do ranking de vendas. Então, o cara que é programado para ser vencedor, vendedor, campeão, extraordinário, se você tem uma programação para ser extraordinário, você vai assumir essa programação internamente. Então, o que falta hoje nos vendedores, e eu acredito que a parte mais importante para começar, que é a crença. Antes de você sair da cama, antes de você abrir a janela, o que é que você vai falar para você mesmo? Porque é aquilo que a gente fala silenciosamente para a gente mesmo, que define onde a gente vai. Até um certo momento, até estudar PNL, eu achava que o sucesso advinha daquilo que eu falava para os outros. Mas o sucesso advém principalmente daquilo que você fala para si mesmo. Eu sou um campeão, eu sou um vencedor. Agora, depois que você fala, eu também não vou vender aqui uma falsa ideia de dizer que é só acreditar e ficar na rede deitado o dia todo. Não, nada disso. Aqui, isso é só a metade do caminho. A outra metade do caminho é agir. E aí entra a competência, aí entra os contatos. Uma pessoa que vai começar em vendas, ela tem que entender que quanto mais contatos ela tem, mais contratos ela vai fechar. Quanto mais contatos ela tem, maior é o nível de referências que vai surgir na vida dele. E eu aprendi uma coisa interessante, que você acaba sendo a média das pessoas que você mais convive. Alguns dizem que é 5 pessoas, outros dizem que é 7, outros dizem que é 10. Eu não vou dizer o número exato, mas eu sei que eu sou a média das pessoas que eu mais convivo. Aqui eu estou sendo a média, eu estou seguindo a média dos grandes 4 profissionais. Eu me coloquei nesse nível de 4 grandes palestrantes. Então, automaticamente, eu tenho que me cobrar para acompanhar esses 3 que eu estou aqui. Você já muda a tua programação quando você se coloca do lado de grandes profissionais. Então, você que é campeão, voa com as águias. Não fica voando com galinha, não. Voa com a águia. Procura a águia. Muito bom. Baratella, algumas empresas consideram os treinamentos corporativos como despesas e não como investimento.
Na sua opinião, qual o motivo deste pensamento por parte de algumas empresas? São empresas que estão pensando pequeno, Baratella? Olha só, eu acho que eu vou fazer criar aqui uma resposta que eu tenho certeza que todos vão concordar comigo. Porque e vai ter você, meu amigo Jacques, porque sempre tem uma pergunta. A gente tem que fazer algumas perguntas também para esses clientes que pensam, na minha opinião, não pequeno. Se tiver a palavra menor aí, para a gente falar pequeno. Porque eu escuto muitos empresários falarem isso. Porque eu vou treinar as pessoas e as pessoas vão embora. Eu vou treinar as pessoas e eu vou dar elas de bandeja para o meu concorrente. As pessoas não valorizam isso. Quando você paga algum treinamento para as pessoas, elas não querem nada de graça. E eu faço a seguinte pergunta para o empresário. Você que está em casa, se você é um gestor ou você é um empresário, e se você não treinar? É essa a equipe que você quer ter? Então, de maneira alguma você pode achar que isso é custo, porque o que as pessoas precisam entender é que existem o antes do treinamento, o durante o treinamento e após o treinamento. E a maioria das pessoas pensa no durante o treinamento. O antes do treinamento ou pré-treinamento é quanto vai custar isso e quanto eu quero ter de retorno nisso. E colocar os principais indicadores que você quer valorizar e medir após o treinamento. Quando você faz isso, você demonstra para a equipe que valeu a pena. Você mostra para a equipe que fizemos o treinamento, tínhamos um determinado horizonte para analisar, esse horizonte melhorou. E você prova isso para stakeholders, para acionistas, para donos da empresa, ou para a própria pessoa que tinha uma crença limitante de achar que isso não tinha valor. E um outro erro que acontece é que as pessoas não sabem o que é um verdadeiro treinamento. O que acontece é que muitos fornecedores fornecem de maneira correta treinamentos para seus clientes, pensando que eles possam vender mais os seus próprios produtos. O que não é difícil de acontecer e também não é errado. Acontece mesmo, eu vou lá, treino, e o que acontece? Uma coincidência muito grande, todo mundo começa a vender mais aquele produto que foi treinado. Ora bolas, então treinamento é bom, treinamento é importante. E eu dei retorno para a empresa no momento que eu treinei. Então, o que as pessoas precisam entender é que, como eu vou treinar? Treinamentos hoje não podem ser chatos. Vendedor não gosta de coisa que não tenha uma dinâmica, que não tenha um tete a tete, que as pessoas não falem, que participem. O que a gente vê muito são profissionais que vão lá e falam, contam suas experiências que são ótimas. Mas o que eu faço com aquilo? Tem que ser prático. Tem que ter ferramenta que o cara vai lá no outro dia e usa. Quando eu dou treinamento, as pessoas me elogiam por causa disso. Falam, Marcelo, cara, eu fui lá e usei, fiz e deu certo. Putz, você é um mágico, cara. Eu não sou não, você que fez. Você que acreditou. Você que se profissionalizou. Você que fez muito mais. E eu gosto muito quando você fala da programação, porque tem que ter programação também no papel. E nos treinamentos as pessoas precisam escrever o que elas querem. Tem que estar na cabeça, mas tem que estar no papel e tem que estar na sola do sapato. Né? Eu falo que tem duas estratégias que a gente gosta de dar no final do treinamento e que essa não tem aula. Que é a TBC e a CCT. Né? A TBC muita gente deve saber aí que é tira a bunda da cadeira. E a CCT coloca a cara a tapa. Porque vendedor que não tem coragem de colocar a cara a tapa, realmente não vai ser vendedor. Tem vendedor que chega para mim e fala, mas eu não gosto muito de falar em público. Eu falo, larga a profissão. Muda de ramo, cara. Então, assim, você tem que entender quais são as dores da sua equipe antes de fazer um treinamento. E não generalizar que aquele grupo de pessoas que estão lá, que são a sua equipe, a sua força de venda, o cara que vai trazer o retorno para o teu time, deixado de lado. E aí vem muito aquela história de que vendedor é vendedor. Vendedor não é gente. Né? Eu não sou gente, viu, gente? Eu sou vendedor. Lógico que nós somos. Então, eu acho que treinar é uma coisa muito importante. Agora, a boa notícia. Em momentos de incerteza, em momentos de dificuldade, as pessoas estão investindo em treinamento. Eu estou encontrando muita gente disposta a aumentar os seus lucros e ganhar aquele pedaço da pizza porque querem treinar suas equipes. Então, essa crença tem que acabar e está realmente mudando na maioria dos profissionais e dos gestores. Se estão investindo em tempos de crise, imagine então se investissem em tempos de bonança. Hein? Resultados, então, muito mais potencializados, correto, Baratella? Ou Jacques? Não, está 100% correto. O investimento ele não tem que vir só nos momentos que é preciso.
investimento como em treinamento deveria ocorrer, ser uma coisa constante, né? Não teria um fim. E esse é um dos motivos de quando eu aceitei fazer parte dos 4Ps das vendas, desse grupo maravilhoso, que veio para transformar também o modo de como treinar. Porque hoje as empresas elas conseguem contratar um time com 4 profissionais, cada um com tema que se soma e traz resultados para os vendedores. Então hoje a proposta não é levar o Jacques, o Baratella, o Marcos ou o Paulo. Hoje temos condições, com investimento acessível, de levar um time para fazer trabalho por 6 meses, 12 meses dentro da sua empresa. Esse é o diferencial. E cada um com seu conteúdo pedagógico. Conteúdo customizado para aquela empresa, para aquele negócio. A era do treinamento enlatado, que já vem pronto, aquele PowerPoint pronto, acabou. As empresas hoje devem solicitar treinamentos customizados para os seus produtos e seus serviços. E eu também vejo muitas empresas que me procuram e quando falam, Jacques, o treinamento é caro, então é uma despesa, eu não terei retorno. Eu falo, e se você não treinar, qual a saída no momento de crise? Não, eu mando meus vendedores embora e depois eu contrato de novo. Se você mandar embora, você vai diminuir suas vendas que já estão fracas, porque diminui a força de vendas. E depois, no momento de contratar, a rescisão de mandar esses vendedores embora é maior do que contratar um bom treinador. Então, o que precisa é conversar. O que eu sempre digo é não tome nenhuma decisão sem antes falar comigo, sem antes falar com os 4Ps das vendas. Ouça a nossa proposta, o que podemos fazer pelo seu negócio, para depois tomar uma decisão. A próxima pergunta, endereçada ao Marcos. É importante para a área de vendas inovar e buscar novas técnicas para que se diferenciem os vendedores e essas áreas de vendas dos concorrentes? Com toda certeza. Hoje o pessoal fala assim, mas eu não consigo vender mais. E eu pergunto sempre a elas, mas no que você é diferente? Marcos, mas eu não consigo trazer o cliente para dentro da loja. Mas que forma diferente você está adotando para trazer esse cliente para dentro da loja? Marcos, mas eu não consigo apresentar o produto, não consigo apresentar de uma forma diferente o produto. É engraçado, é curioso, e aí eu vou tomar um pouco para o meu P de programação. É muito engraçado porque existem pessoas visuais, existem pessoas auditivas, existem pessoas sinestésicas. E, através da programação neurolinguística, você consegue posicionar o produto. Uma pessoa que é visual, o canal preferido dela, de não só de chamar a atenção dela, captar a atenção dela, como ela decidir algo, é pela visão, é pelos olhos. Então, é importante para um vendedor de carro, um vendedor de apartamento, um corretor, como tu falaste aí, o cliente é visual, ele tem que mostrar a visão, o panorama da casa, ele tem que mostrar a qualidade das paredes, num carro ele tem que mostrar o motor, tem que mostrar a roda, ele tem que mostrar o painel, as luzes do rádio. Aí entra um cliente auditivo. Como o vendedor é visual, ele apresenta sempre da forma do canal dele, ele só vai mostrar o que tem no carro. Aí entra uma parte de clientes que querem ouvir algo e não ver algo, porque ele prefere ouvir, ele gosta de ouvir. Então, no meu treinamento de programação neurolinguística, eu ensino a detectar o perfil do cliente. Ele é auditivo, então, em vez de eu mostrar o motor, eu vou ligar o carro e dar uma acelerada, porque o cliente quer ouvir o som. Eu vou ligar o som do carro, eu vou ligar o ar-condicionado. Em vez de eu mostrar o som, a luzinha para o visual piscando, porque o vendedor é visual, ele gosta da luzinha piscando, mas o cliente não gosta da luzinha piscando. O cliente quer ouvir a precisão do rádio do carro. Se o vendedor é visual, ele abre a cortina e diz assim, olha que vista linda desse apartamento. O auditivo quer saber, passa algum trem aqui perto, passa barulho, tem trânsito, porque o auditivo ele se preocupa muito com o som. E aí o vendedor, por ser visual, ele leva só para o mundo dele.
a apresentação. Ele fica naquela mesmice. Aí ele perde o cliente que é auditivo, perde o cliente que é sinestésico. O sinestésico ele gosta de sensação, de pegar, de tocar. Então, num treinamento é importante você saber se você está sempre apresentando o produto da mesma forma e o que é mais letal para um vendedor. Tem vendedor que diz assim, ó, eu tenho experiência de 10 anos. Aí eu falo, não, talvez você tenha experiência de 1 ano repetida 10 anos. Ele não mudou a experiência dele. Faz 5 anos, 6 anos que ele não entra num banco escolar. Faz anos que ele não pega um livro. Ele está desatualizado com as redes sociais. Tem vendedores que hoje sequer exploram as redes sociais para alavancar as vendas. Que hoje existe uma coisa chamada... Quais são os capital que a gente tem? A gente tem o capital do trabalho, minha energia para trabalhar, que eu vendo. Tem o meu tempo, que eu vendo também, que é um capital. E tem os meus contatos. Tá? Hoje, a maioria, você pega, por exemplo, um Kaká, um Ronaldinho. Vamos pegar atletas que deixaram de jogar bola até. Né? Eles hoje fazem propagandas porque eles têm muitos contatos nas redes sociais. Vai lá na fanpage dele, tem um monte de pessoas que admiram ele, que seguem ele. E aí está lá o vendedor, aquele mesmo vendedor que há 10 anos é a mesma pessoa, se apresenta da mesma forma, a abordagem sempre igual. Um exemplo, o cliente chega, o cliente fala baixinho, aí o vendedor só fala gritando. Ele espanta todo cliente que chega que fala baixinho. Porque se eu falo baixinho, eu gosto que as pessoas falem baixinho comigo também. E aí eu ensino uma técnica muito boa na parte de programação, que é a técnica de rapport, para adquirir uma rápida conexão. Hoje não existe venda sem conexão. Até mesmo pela internet. Se não tiver conectado na internet, você não compra pela internet. Tem que ter uma conexão. Seja virtual, presencial, pessoal, espiritual. Tem que ter uma conexão para vender. E é interessante porque os vendedores hoje sequer conseguem inovar na forma de se conectar. O vendedor que eu digo assim, aquele vendedor fala assim, vendedor Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, ele está sempre do mesmo jeito. Ele não muda, ele não é flexível. Então, o cliente chega, o cliente fala um pouquinho mais baixo, ele fala alto, ele não quer nem saber. Eu só gosto de falar alto assim. O cliente fala bem devagar e ele fala muito rápido. Não há conexão, eles não conseguem estabelecer conexão para vender. Então, hoje é preciso inovar. Você tem que fazer uma coisa diferente. Não é buscar um diferencial. Às vezes o vendedor fala, eu tenho que ter um diferencial em relação ao concorrente. Esqueça, você tem que ser diferente. E entender que não é diferente diferente em relação aos concorrentes. É ser diferente para cada cliente que entra na loja. Eu, por exemplo, eu não posso ser o mesmo palestrante em cada empresa que eu vou, como o Jacques bem colocou. A gente faz briefing antes de fazer uma palestra. Eu não vou chegar com minha palestra... vamos chamar de palestra Gabriela? Ela é assim, ela nasceu assim, ela cresceu assim e você vai ter que aguentar ela assim. Não pode ser assim. Cada empresa tem uma necessidade específica e cada cliente que entra numa loja tem uma necessidade específica. Um sapato, você vai comprar um sapato, tem cliente que quer se sentir bem com o sapato, o outro quer mostrar que tem poder, que tem dinheiro. O outro é aquele sapato da vida dele porque ele vai usar no casamento, na formatura dele. O outro é o primeiro sapato que ele vai dar para o filho dele usar. Cada cliente que entra, ele tem uma necessidade, um momento específico. Então, você não queira ter um diferencial em relação aos concorrentes, não. Seja diferente dos seus concorrentes e seja diferente e flexível para cada cliente que entrar na sua loja, na sua empresa. Marcos Souza, Paulo Silveira, Marcelo Baratella, Jacques Greenberg, 4 P's das vendas, suas mensagens finais para quem está nos assistindo. A você que nos assiste, eu deixo uma rápida conexão da profissão com a vida. Vender é servir, é compreender as necessidades das pessoas, é a arte de transformar dinheiro em amizade, é conseguir êxito. No passado, a você, amigo de profissão, veterano e novato, que vai se inspirar com esse conteúdo e vai seguir a nossa profissão, saiba, nós tínhamos uma profissão de sobrevivência. Hoje, ser profissional de vendas, vendedor profissional ou gerador de lucros, o título não importa, porque no final nós geramos lucros, somos vendedores profissionais. Hoje, nossa profissão ela tem consistência e faz as outras empresas crescerem. Nós temos influência, porque um profissional de vendas bem-sucedido, ele influencia diretamente outras áreas. Você sai da venda e vai para o marketing, vai para a conexão, trabalha em marketing, você trabalha em liderança. O contrário nem sempre é verdadeiro. E por último, saiba que toda vez que você faz uma venda bem feita, você potencializa o seu mercado, torna sustentável e equilibrada a sociedade no qual você pertence. Seja bem-vindo à arte de vender. Marcos.
Muito bom, Paulo. Parabéns. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus colegas, esses que a gente se decidiu se reunir aqui. E mais do que passar um conteúdo, nós 4 temos um propósito. Tá? Cada um tem um propósito particular, como o Paulo acabou de falar, e cada um vai falar aqui. Mas a gente tem um propósito como grupo, que é fazer a diferença. É levar conteúdo realmente que, como bem o Baratella falou, com ferramenta que está aplicando. A gente não quer ir lá na palestra, numa empresa, resolver o nosso lado, fazer uma venda, pegar nosso dinheiro, ir no shopping, pagar uma conta, resolver nossa vida. A gente quer realmente fazer diferença e agregar um valor para o cliente. Você que está me assistindo, você com nós 4 tem que valer mais do que sem nós 4. Se você com nós 4 não valer mais do que sem nós, a gente não cumpriu nossa missão. A gente não cumpriu nosso propósito. Aqui a gente tem uma ideia de realmente levar a experiência. Paulo tem décadas aqui, cada um tem mais de 10 anos. Alguns têm. Eu não vou entregar a idade de ninguém aqui, mas tem gente aqui com mais de 30 anos de experiência. Então a gente tem que transformar isso em resultado. E o meu propósito particular, eu vou dizer para você: o mundo está cheio de ordinários. Nossa, ordinário, Marco. A princípio é uma palavra forte, né, André? Ordinário e tal. Mas eu já fui um vendedor ordinário, já fui um gerente ordinário, já fui marido ordinário, já fui filho ordinário. O que é isso? É uma pessoa que segue a ordem, é uma pessoa que faz o que todo mundo faz, é uma pessoa comum, não é uma pessoa extraordinária. O meu propósito na vida é eu acordar todos os dias e perguntar o que eu vou fazer hoje para me tornar cada vez mais extraordinário. E o que é a palavra extraordinário? É você fazer algo extra que os ordinários não fazem. Se o ordinário desliga o celular às 5h30 da tarde, porque acabou o horário de expediente, eu fui assim, eu fazia isso no passado. O extraordinário não, é 24 horas ligado. Se um cliente liga para você de noite para fazer uma compra, vai lá. Ele está no restaurante com mais 2 empresários e quer indicar você, vai lá agora fazer uma venda. Porque extraordinários são pessoas que fazem algo extra que ordinários não fazem. Você foi projetado por Deus para o sucesso. Você foi projetado por Deus. Isso mesmo, você. Por quê? Você tem um cérebro de 85 bilhões de neurônios projetados para o sucesso. Mas às vezes você está se programando para o fracasso ou para ficar onde sempre esteve. Enquanto isso, tem pessoas que vão ver esse vídeo, e eu acredito que você vai ser uma delas. Eu fico aqui imaginando se você consegue, a partir de agora, tomar como desafio. O que é que eu vou fazer a partir de hoje? Não é amanhã não, nem algum dia não, a partir de hoje. O que é que eu vou fazer a partir de hoje para me tornar um vendedor extraordinário, um homem ou uma mulher extraordinária, para me tornar um vendedor excepcional, um vendedor campeão em vendas? E se você, e eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa, você vai encontrar aqui 4, mais do que especialista, mais do que palestrante, 4 amigos para te ajudar nesse teu desafio, tá bom? Um grande abraço. Marcelo Baratella, para resultados diferentes, é preciso pensar e agir diferente, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que como mensagem para vocês, e falando de produtividade, eu quero deixar alguns recadinhos que vocês guardassem tudo que eu vou ouvir. Desculpa, o que eu vou falar, que vocês escutem tudo que eu vou falar, porque é muito importante. A primeira coisa, quando você acorda, você tem só 2 opções na sua vida. Nós todos temos 2 opções, que é acordar feliz ou acordar triste. Vendedor que acorda triste, morre triste. Vendedor que acorda feliz vai ter bucha. O dia não vai ser fácil. Imagina se fosse. Então, primeira coisa, você tem que ter um motivo para uma ação. Você tem que estar motivado. Para isso, você tem que ser muito planejado, muito organizado, porque não tem sensação pior que a gente terminar o dia e falar que dia horrível que eu tive, que dia improdutivo que eu tive. E diferente de você falar, nossa, esse dia foi demais. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Olha só, faça tudo o que você tenha que fazer. Pense em todos os detalhes da sua profissão, vendedor. Não deixe nenhuma de fora. Porque isso vai fazer a grande diferença na sua vida. Entre ser feliz, entre ser triste. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Esqueça a perfeição. O progresso é muito mais importante que a perfeição. Coloca teu time em campo. Se você pensa em fazer alguma coisa, você tem 10 clientes para prospectar, para que ter 100? Vai atrás desses 10. Porque alguém vai lá, alguém vai chegar primeiro que você. Então eu fico inconformado com as pessoas quererem ser perfeitas num mundo imperfeito. Então vamos buscar, gente. A nossa perfeição está dentro da gente mesmo. Deixa ela um pouquinho de lado e vamos ser planejados. Planeje, não tem palavra melhor que você entender que você vai ser mais produtivo. Planejar seu tempo, sua energia, toda a energia que você vai jogar para o ambiente de trabalho e principalmente o foco.
vendedor desfocado, ele não tem vida curta. Então, boas vendas para todos vocês e tem um mundo muito melhor esperando para vocês. A melhor venda ainda não chegou. Jacques? Depois de 3 feras, até difícil aqui deixar uma mensagem, mas o que eu posso dizer é algo que aconteceu comigo. Durante muito tempo eu trabalhei em empresas e me desliguei em setembro de 2013 da última empresa que eu trabalhei com cargo de CEO. Alto salário, secretária, carro da empresa, para buscar a minha felicidade. Porque o meu sonho minha meta era atingir aquele cargo. Quando eu atingi, eu descobri que não era o que eu queria, na verdade. Trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia, a sobrecarga, não conseguir ter qualidade de vida, ficar com a minha família, aquilo lá não era o que eu buscava a longo prazo. E em setembro de 2013, depois das férias, retornei e pedi a demissão. E quando eu pedi a demissão, já sabia o que eu queria. Eu queria voltar a ser vendedor. E como treinador, compartilhar toda a minha experiência que eu adquiri durante alguns anos. Mas como vendedor, é para fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de vender, sempre gostei de negociar. E quando a gente faz o que gosta, no início pode ser difícil. Os amigos, pessoas próximas, familiares podem achar uma loucura. Mas como o Marcos disse, ele começou como gerente. E para muitos, aquele cargo era um cargo dos sonhos, um salário dos sonhos. Ele teve a coragem de falar, não é o que eu quero, e mudar. E foi isso que eu fiz. Eu busquei realizar meu sonho, busquei a minha felicidade. Então a mensagem que eu deixo para você, independente da sua profissão, independente do que você faça, seja feliz e faça o que você gosta. A vida passa muito rápida. E precisamos ter momento para aproveitar. Muitas vezes é melhor viver com pouco, mas viver. O importante não é saber quando iremos deixar esse planeta, mas sim quando iremos começar a viver. Essa é a minha mensagem para você que está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, Jacques, Marcelo Baratella, Marcos Souza, Paulo Silveira, os 4 P's das vendas no Brasil. Mais informações no site que está aparecendo na sua tela ou então nas redes sociais. Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Tchau!